Você já percebeu que muitas vezes acaba deixando algumas tarefas importantes para fazer depois? Pois é, isso se chama procrastinação. Mas procrastinação não é sinônimo de preguiça, é uma forma protetiva do cérebro de se proteger de algo. E nesse vídeo eu vou te explicar como funciona a procrastinação e como você pode sair desse ciclo, mas sem uma autocobrança e sim de uma forma consciente em que você vai se sentir mais tranquila consigo mesmo. Toda vez que você adia uma tarefa, o seu cérebro está te dizendo: deixa pra depois, amanhã você faz, amanhã você vai estar mais motivada, mais organizada, ou seja, é um condicionamento mental. O cérebro então te condiciona para fazer depois. E o que você acaba ganhando naquele momento? Alívio imediato. Você, então tá, vou ficar aliviada, vou aqui fazer uma coisa que eu gosto, vou ficar no Instagram, vou de repente sair e deixa aquela tarefa importante para depois. Só que quanto mais você adia, mais um peso invisível vai surgindo diante daquela tarefa, porque aquela tarefa é importante, mas você pode entender que aquela tarefa seja difícil ou talvez muito complexa e que talvez você não vai conseguir ter clareza sobre as etapas e executar aquela tarefa. Então vai se criando ali um peso invisível diante dessa tarefa. Quanto mais procrastina, mais algo desconfortável aí vai surgindo. E quando o prazo está chegando, estourando lá nos últimos minutos, o que acontece? Você vai lá e foca. Ativa o modo hiperfoco, onde você libera muita adrenalina, muita tensão, você consegue tomar uma decisão: ok, agora eu vou fazer essa tarefa. E aí, com muita adrenalina, você vai conseguindo, com muita tensão, realizar aquela tarefa. Só que existe aí um ponto. Pode ser que sim, você consiga cumprir o prazo e consiga até ter um resultado positivo. Só que isso a longo prazo não é saudável. Por que não é saudável? Porque você vai entendendo que, ok, se eu deixar para os últimos minutinhos, eu consigo. Só que pode acontecer, em algum momento, você não se sair bem naquela tarefa, não conseguir ter um resultado positivo. Isso vai gerar um prejuízo. Só que isso fica muito escondido, né? Não, já consegui várias vezes, eu vou conseguir de novo. Então, pode correr esse risco. Mas, além disso, existe um outro prejuízo a longo prazo, que é justamente você vai criando uma crença sobre você mesma que eu não consigo fazer agora. Agora, quando eu preciso me comprometer para fazer, que eu tenho aí uma semana para fazer essa tarefa, eu não consigo ir fazendo aos poucos. Então, isso vai gerando uma crença aí de incapacidade, mas que você só consegue quando os últimos minutos estão se estourando. Só que quando os últimos minutos estão estourando, você pode aí ter um prejuízo. E também isso faz com que você não consiga ir lidando, com preocupações que você tem sobre a tarefa. Isso faz com que você libere muito cortisol, o hormônio do estresse. Então você fica sempre naquela pressão, naquele estresse. Então, ao invés de você saber manejar o estresse que é causado aí pela procrastinação, ou manejar aquela ansiedade que essa tarefa acaba te despertando, ao invés de aprender a manejar isso, o que acontece? Você vai realmente perdendo a oportunidade de manejar isso, porque você vai lá e procrastina, você vai lá e tem um alívio imediato, e isso se torna aí um problema a médio e longo prazo. Mas existem alguns motivos que fazem com que nós possamos procrastinar diante de uma tarefa. O primeiro motivo é entender que talvez aquela tarefa seja difícil, desafiadora, muito complexa e que você possa aí ter uma sensação, um pensamento também de que você não vai ser capaz de fazer. Ou também você entende que a tarefa ela é desafiadora e aí você tem medo de errar, Então isso pode ser um dos motivos. O outro motivo para procrastinar é não ter clareza sobre o que você precisa fazer, não ter clareza sobre o início da sua tarefa, não ter clareza de pequenas tarefas, pequenas etapas daquela tarefa, que isso vai te levar aí ao resultado. Então essa falta de clareza pode te gerar um pouco ansiosa, pode fazer com que você se sinta um pouco confusa, e aí para se libertar aí dessa sensação desagradável, o que você faz? Procrastina. E também um outro motivo que pode ser que você procrastine é não ter um propósito claro, não ter um propósito do porquê você está fazendo aquela tarefa. Então, por exemplo,
Digamos que você esteja procrastinando aí em desenvolver ali um projeto novo para o seu escritório, para sua empresa. Você está procrastinando, você tem até a ideia, mas você não sabe muito bem o que fazer. Só que, além disso, você talvez não esteja muito claro por que você quer desenvolver esse projeto, aonde ele vai te levar. Não está muito claro esse porquê. Você quer realmente desenvolver ali habilidades da sua profissão e realmente contribuir para a sua empresa? O porquê você faz o que faz? Então, às vezes, a falta de clareza, né? Aquela tarefa não estar conectada com o teu propósito ou também não ter a clareza do porquê você faz aquela tarefa, pode gerar aí uma procrastinação, que muitas vezes se torna um hábito, sabe? Vai indo assim, procrastina de um dia, procrastina pro outro e assim vai. E o tempo tá passando, né? Mas como sair desse ciclo? Existem algumas estratégias que não são fórmulas mágicas, mas que vão te auxiliar nesse processo, vão fazer com que você procrastine menos. E isso vai te ajudar a ter uma consciência de situações que você procrastina, situações, gatilhos que vêm assim e opa, tô procrastinando, né? Sei que talvez eu tô com medo de errar nessa tarefa, então o que eu faço com esse pensamento? Então, formas aí de como a gente pode sair desse ciclo é o que pode te ajudar aí, né? E lembrando, são estratégias, não são fórmulas mágicas. Primeira estratégia, liste na sua agenda, né, ou num bloco de notas, algo visível, as 6 tarefas que você precisa fazer e se comprometa com elas. Final do dia, você não conseguiu, só fez 2 ou fez uma, o que aconteceu, não sei. Mas ok, não conseguiu, coloca no final do dia ali as tarefas novamente, né, aquelas que ainda faltam e começa no dia seguinte. Não deixa assim, não fiz, então não vou mais fazer. Não, tenta de novo, tenta no dia seguinte, certo? Essa é uma primeira estratégia. A segunda estratégia é ativar o modo 3, 2, 1. O que acontece? Esse ativar o modo 3, 2, 1 é como você vai dizer para o seu cérebro. Diante de uma tarefa, você vai ter uma missão. Qual é a missão daquela tarefa? Aquela tarefa eu preciso... a minha tarefa é terminar um capítulo de um livro. Então, é a leitura do capítulo do livro, certo? A meta é você... por exemplo, minha meta vai ser... no dia de hoje, ler 3 páginas. Então, a minha meta é ler 3 páginas. O capítulo, digamos, tem 15 páginas e a minha meta do dia é ler 3 páginas. Então, a meta vai ser ler 3 páginas. E com isso, você vai tomar uma decisão diante disso, né? Diante da sua missão, que é fazer a leitura do capítulo, diante da meta, que é realmente poder ler ali pelo menos 3 páginas, e você vai ter uma missão, que é iniciar agora. Então, você vai dizer para o seu cérebro, agora, 3, 2, 1, eu vou começar. Nem que você fale em voz alta, é melhor ainda se você falar em voz alta. Você vai dizer para o seu cérebro, 3, 2, 1, começar. E vou fazer essa leitura aqui, essas 3 páginas, pelo menos por 10 minutos. Vou me comprometer por 10 minutos. 10 minutos do meu dia ali, dessa tarefa, eu vou me comprometer a ler as páginas. Não deu para ler as 3 páginas em 10 minutos? Sim, pode ser, né? Mas vai lá e faz, né? Comece. A ideia é começar. Então, ativar o modo 3, 2, 1, que é falar para o seu cérebro. Agora, nesses 5 minutos, agora nesses 10 minutos, eu vou me comprometer com essa tarefa, certo? E isso você vai falando para o cérebro, você vai se afastando daquele condicionamento mental que eu falei no início do vídeo. Que o condicionamento mental é justamente te levar. Não, amanhã eu faço, amanhã eu vou estar mais tranquila, mais motivada. Não, esquece, começa hoje em 3, 2, 1, ok? Ok. E um outro discurso, mude o seu discurso, que é essa última estratégia. Ao invés de se falar, né, de você falar pra si mesmo, eu procrastino sempre, toda tarefa difícil eu procrastino. O que você vai fazer? Eu vou me comprometer a não procrastinar pelo menos uma tarefa nessa semana. Se eu já começo a minha semana, tenho aquelas tarefas para fazer chatas, difíceis, e eu sempre procrastino. Que coisa. Muda o discurso. Se comprometa e fale. Não, eu vou me comprometer em não procrastinar pelo menos uma tarefa dessa semana. Certo?
E claro, com essas estratégias anteriores que eu compartilhei com você. Assim, esqueça a ideia que em 5 minutos você vai aprender a como procrastinar menos ou do dia para noite você não vai mais procrastinar. Procrastinação se trata de um padrão de comportamento. E padrão de comportamento a gente desenvolve aí ao longo dos anos conforme as nossas experiências. Então, para mudarmos um padrão de comportamento, não vai ser do dia para noite, certo? Então, entenda que um dia após o outro você está tentando procrastinar menos. Porque você já parou para pensar como você se sentiria se você procrastinasse menos? Você se sentiria mais tranquila consigo mesma, menos estressada, mais confiante naquilo que está fazendo, naquilo que está aprendendo? Você se sentiria mais capaz? Nossa, como eu sou capaz em fazer essa tarefa? Você se sentiria mais feliz? Nossa, finalizei aquela semana e realmente não procrastinei uma tarefa. Orgulhosa de si mesma? Como você se sentiria? Porque às vezes a gente cai muito nesse discurso, tem que procrastinar menos, procrastinar é ruim. Tá, mas por que você não quer procrastinar? Como você se sentiria se você não procrastinasse tanto? Esse é o ponto. E isso envolve ao quê? A estar conectada naquilo que você faz, né? Estar conectada do seu porquê, conectada ao porquê que vocês fazem essas tarefas. E de fato, podem ter tarefas aí no seu dia a dia que não são muito importantes, que são tarefas talvez burocráticas, que você precise fazer. Mas você, né, vai lá estar comprometida com algo que é importante para você. E se esse vídeo fez sentido para você, você percebe que a procrastinação tem sido um peso aí na sua semana, clica no link da bio e entre em contato comigo, porque ali eu vou te explicar exatamente como eu posso te ajudar nesse ciclo a romper com a procrastinação. Porque aqui nesse vídeo é algo muito breve. E também não deixe de se inscrever no canal para a gente se ver nos próximos vídeos e também compartilhar com aquela amiga que muitas vezes diz que já começou a semana procrastinando.